O Benfica conseguiu uma goleada num terreno difícil diante do Moreirense por 0-4, com José Mourinho no final do jogo, novamente a pescar o olho, a dizer que precisa de um extremo. E hoje vamos destacar aqui 4 soluções boas e baratas que podiam ser belas contratações por parte do Benfica. Descobre quais neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro, da equipe Canada. Já se esperava um jogo difícil num estádio onde historicamente temos tido problemas nos últimos anos, mas o Benfica conseguiu somar uma goleada na visita ao Moreirense por 0-4 na 14ª jornada do campeonato. A Moreira de Cónigos Pavlidis foi o grande destaque ao conseguir um hat-trick perfeito, com gols apontados aos 36, 57 e 70 minutos. É neste momento o melhor marcador do campeonato com 13 golos. O outro golo do Benfica foi apontado por Auschwitz aos 76. Acabou por ser um jogo difícil, uma primeira parte onde o Moreirense entrou atrevido a colocar-nos dificuldades, mas o Benfica foi melhorando ao longo dos minutos, sendo que na segunda parte apresentou um nível alto. A equipa parece estar cada vez mais confiante a apresentar um melhor nível e esperemos que continua assim por muito tempo. Na tabela classificativa não muda nada até agora, com Benfica e Sporting a vencer os seus respectivos jogos. O Porto ainda vai jogar hoje e esperemos que comece a perder aqui alguns pontos para a gente se aproximar do primeiro lugar. O Benfica parece estar em claro crescente forma. O Porto ainda não teve uma má fase. O campeonato é longo e esperemos então que os Dragões passem então por essa má fase para nos aproximarmos do primeiro lugar do campeonato. 2025 tem sido um ano absolutamente incrível para Pavlidis, que está aqui com números absurdos, com 42 gols marcados neste ano, 19 nesta temporada e 23 no segundo semestre de 24-25. À sua frente tem apenas 2 grandes goleadores do futebol europeu, o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, e o francês Kylian Mbappé, do Real Madrid. Portanto, está aqui muito bem acompanhado neste pódio. A nível do Benfica, Pavlidis é neste momento o quarto melhor marcador no ano civil da história do clube. Só Eusébio por 2 vezes com 53 e 43 e José Torres com 49 estão com números maiores. O Benfica tem ainda mais 3 jogos em 2025, Farense, Famalicão e Braga, e portanto o avançado grego ainda pode chegar ao pódio, conseguir ultrapassar aqui um dos números de Eusébio e ficar aqui com números absolutamente históricos. É verdade que Pavlidis às vezes falha gols inacreditáveis, mas o certo é que 2025 foi um ano magnífico para Pavlidis e só esperemos que 2026 seja igual ou melhor. No final do jogo, José Mourinho era um treinador feliz com a goleada conseguida diante do Moreirense, elogiou a equipa, disse que os jogadores estão cada vez melhores, a apresentarem cada vez um melhor nível, mas ainda assim não deixou um reparo por dizer e de certa forma a pedir uma prendazinha no sapatinho, a necessidade de ter um extremo, e disse o seguinte na conferência de imprensa: este é o típico jogo em que se está no banco ala daqueles que corre, morde e marca, saímos com um resultado ainda diferente. As equipas grandes normalmente têm tudo, nós não temos tudo, temos o que temos. E enalteceu então o José Mourinho, que acaba por voltar a pescar o olho na necessidade do reforço da posição de extremo, que me parece a mim uma das grandes prioridades para este mercado de inverno. Nesse sentido, volta a olhar para o mercado e a procurar alguns nomes que poderiam ser interessantes para o Benfica para a posição de extremo, seja do lado esquerdo, seja do lado direito, uma vez que precisamos para os dois lados do nosso ataque. Não repeti assim nomes que estejam a ser apontados nos últimos tempos para o Benfica. Procurei opções alternativas, sempre com o objetivo de não encontrar aqui jogadores extremamente caros e no qual o Benfica pudesse conseguir um melhor negócio, não partindo o milheiro todo, uma vez que já investimos tanto dinheiro no mercado de verão. Acho que temos de ter aqui alguma contenção no mercado de janeiro, que é um mercado sempre especial, difícil de ir buscar jogadores. No entanto, encontrei aqui 4 soluções que podiam ser bastante interessantes para o Benfica. Olhando então aqui para o primeiro nome, temos Dário Osório. Já foi apontado no passado ao Benfica, mas já há algum tempo que
não é colocado na órbita das águias e podia ser aqui uma solução interessante para a posição de extremo. É internacional chileno, tem apenas 21 anos, está há 3 anos na Liga Dinamarquesa, no Midtjylland, sempre com números interessantes. Nesta época, 25-26, tem 6 golos, 8 assistências em 28 partidas. Acaba por ser aqui uma opção interessante para as águias, uma vez que é uma liga menos competitiva que a nossa, pode permitir aqui ao Benfica encontrar forma de negociar por valores um pouco mais baixos, se calhar também incluir aqui a troca de algum jogador para baixar o valor deste Dário Osório, que me parece ter uma solução muito interessante e de grande qualidade e que nos podia dar muitas alegrias. Acho que ele tem um perfil muito interessante para o Benfica, é um extremo até alto, tem 1,84 m, bastante rápido, forte no 1 para 1, acabava por ser muito forte nas transições, tem um bom drible, tem um bom remate, tem assistência. Acho que poderia ser, sem dúvida, uma boa escolha para o Benfica. Avançamos aqui para um jogador que está na Premier League, mas numa situação muito especial. John Arias, que fez um grande Mundial de Clubes pelo Fluminense, foi contratado pelo Wolverhampton por 17 milhões de euros. Este extremo de 28 anos. Não lhe correu bem esta experiência em Inglaterra. Tem 17 jogos, 0 gols marcados, 0 assistências. Não tem sido aqui uma opção regular nos Wolves, tem jogado, mas não tem conseguido destacar-se. E é clara a falta de adaptação do jogador sul-americano, numa altura em que se fala de alguns conjuntos brasileiros que estão interessados nos seus serviços. Ele que apresentou um bom nível no Brasil, também esteve muito bem naquele Mundial de Clubes e acabou por valorizar bastante, mas neste momento não está com moral e também não está muito valorizado no mercado, e o Benfica podia aproveitar para ir buscar este jogador que já demonstrou ter qualidade por empréstimo como opção de compra. Acredito que o Wolverhampton, que está numa situação mesmo muito difícil, via com bons olhos tentar atenuar o investimento que fez e podia então libertar o jogador. Acho que seria uma boa opção, um jogador já experiente que iria chegar à equipa do Benfica com a possibilidade de ter minutos e a apresentar um nível melhor. As coisas não correram bem em Inglaterra, mas acho que é um jogador interessante e que poderia ter sucesso no campeonato português, sendo que o Benfica podia avançar para este jogador, mas sempre por empréstimo. Acho que uma transferência em definitivo, aí se calhar seria um risco maior. Esperamos para ver o que é que ele conseguia fazer com o empréstimo com a opção de compra e se apresentasse um bom nível, aí sim passar para a transferência em definitivo. Estes dois últimos nomes acabam por estar aqui um bocadinho mais escondidos e, portanto, podiam permitir um negócio mais interessante. Começamos primeiro com o internacional japonês Keito Nakamura, de 25 anos. Já não é propriamente um miúdo, mas tem ainda muitos anos de futebol para dar. Ele que é internacional nipónico, está no Stade Reims e neste momento está na segunda divisão francesa, onde tem tido bons números. 12 partidas com 7 gols marcados e 2 assistências, mas atenção, eu ainda não estou maluco. Ele na temporada passada esteve na primeira divisão gaulesa, onde também apresentou números muito bons, com 12 golos e 3 assistências em 40 partidas. Portanto, é aqui um extremo que tem golo, que tem bons números e que, estando numa segunda liga, podia permitir que o Benfica conseguisse um negócio mais apetecível a nível financeiro de um jogador que demonstra ter potencial e qualidade, muito forte no 1 para 1, rápido, é o típico jogador japonês com muita garra e intensidade. Acho que podia ser uma solução muito, muito interessante por parte do Benfica, não é propriamente assim um nome muito falado. Ele que saiu muito cedo do Japão, tem experiência no futebol holandês, no futebol belga, no futebol austríaco, sendo que está em França, no Stade Reims, há 3 temporadas, tem apresentado sempre um bom nível e acho que podia ser uma solução muito interessante para as águias, não sendo um jogador muito dispendioso e trazendo muita qualidade ao nosso ataque. Eu devo estar com saudades de França, tenho que comprar um bilhete para lá, uma vez que o último jogador também joga nesse país. E tem aqui um nome difícil de dizer, chama-se Zura Davidchaliville, espero ter dito mais ou menos o nome do rapaz, tem 24 anos, é internacional pela Geórgia, representa o Saint-Étienne e está exatamente na mesma situação que o Nakamura. Está a jogar na segunda divisão francesa, no entanto,
na época passada teve números muito bons numa equipa que desceu e é aqui um jogador que joga habitualmente na seleção da Geórgia, que não é propriamente uma seleção assim de grandes estrelas, mas que já tem alguns jogadores interessantes, como é o caso deste Zura, ele que nesta época conta com 8 golos, uma assistência em 15 jogos, sendo que em 24-25, na Primeira Liga Francesa, conseguiu marcar 9 golos, teve 8 assistências em 34 partidas, nada mal para uma equipa que desceu. Atenção que este jogador já começa a ser seguido por alguns conjuntos europeus, ainda assim não creio que seria um jogador extremamente caro, vindo da segunda divisão, e obviamente com um clube como o Benfica acabaria sempre por cativar um jogador a vir para cá com mais facilidade. Ele que já passou por vários clubes na sua carreira, começou primeiro no seu país, foi para a Rússia, sendo que já está em França há 4 temporadas, a jogar primeiro no Bordeaux, sendo que nas últimas 2 épocas foi então para o Saint-Étienne, onde tem apresentado um nível muito interessante, de boa qualidade, e acho que poderia ser também aqui um reforço para a posição de extremo. Ficam aqui 4 sugestões, aqui alguns nomes mais conhecidos que outros, mas tentei sempre ir à procura do mesmo perfil, jogadores que já tenham provado terem qualidade, não muito caros, com o Benfica a não fazer um grande investimento e que podiam ser boas soluções para as águias, tendo em linha de conta que estamos a falar aqui de uma equipa que provavelmente vai descer divisão, o Wolverhampton, 2 conjuntos que estão na segunda divisão francesa, uma equipa da Liga Dinamarquesa. O objetivo é tentar encontrar aqui jogadores baratos e bons, acredito que qualquer uma destas soluções podia ser muito, muito interessante para o Benfica. Qualificação no futebol feminino, o Benfica venceu da Maiense no Algarve por 0-2 e garantiu o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol feminino. Sandra Davidson marcou logo aos 12 minutos, o que permitiu às encarnadas controlar o jogo desde cedo, e Carolina Tristão aos 45+3 levou a equipa para o intervalo com uma vantagem mais confortável, numa altura de calendário um pouco mais complicado, e apesar de enfrentar uma equipa da Primeira Liga, o técnico Ivan Batista optou por rodar um pouco a equipa, dando minutos às jogadoras menos utilizadas, e acabou por correr bem, com uma vitória e qualificação para a próxima fase da Prova Rainha. Goleada no futsal, o Benfica continua imparável e goleou o Rio Ave no pavilhão dos Esportes de Vila do Conde por 2-10 na 13ª jornada do campeonato, mantendo o registro 100% vitorioso na prova, com 3 gols de rompante, Afonso Jujo aos 5 minutos, Raul Moreira aos 6 e Tchudo aos 6. O Benfica rapidamente tomou o controle da partida. Ao minuto 8, Diego Nunes ampliava a vantagem encarnada, dando-lhe contornos de goleada. O Benfica não tirou o pé do acelerador e foi para o intervalo a vencer por 1-6, com Pelé aos 12 e Silvestre Ferreira aos 19, a marcarem mais 2 gols para as águias. João Lopes, também aos 19, reduziu para os vilacondenses. Nos primeiros 6 minutos do segundo tempo, Léo Gugel aos 22, Silvestre Ferreira aos 24 e Pani Varela aos 26, aumentaram o marcador para os encarnados, com Ruben Góis de penalti a apontar o segundo tento para a equipa da casa. Ainda antes do apito final, Cucci fixou o resultado em 2-10. Com este resultado, as águias passam a somar 39 pontos, fruto das 13 vitórias consecutivas para o campeonato. Vitória segura no voleibol. No Pavilhão da Luz, o Benfica recebeu e venceu o Castelo da Maia por 3-0. Jogo a contar para a 10ª jornada do Campeonato Nacional de Voleibol. Logo no primeiro parcial, os encarnados assumiram o favoritismo no encontro, com um triunfo confortável por 25-11. O Benfica voltou a ser superior no segundo set, vencendo-o por 25-14. O Castelo da Maia só reagiu no terceiro parcial, mas os encarnados não vacilaram nos momentos decisivos e fecharam o encontro com 25-22 no último set. Com este resultado, o Benfica encontra-se no segundo lugar da classificação com 27 pontos, a 1 ponto do Sporting. Foi uma vitória segura no hóquei, sendo que mantém-se aqui uma temporada de sonho em que o Benfica só soma triunfos nesta época. As águias venceram por 2-0 o Sporting Tomar e mantém o pleno de 9 vitórias e liderança no Campeonato Nacional de Hóquei Patins. Gonçalo Pinto, vindo do banco, abriu a contagem no início da primeira parte, aos 12 minutos, e fechou com um bicho perto do fim, aos 49, numa altura em que o conjunto forasteiro
tirou o guarda-redes para fazer 5-4 quando procurava um empate na Luz. Depois deste resultado, o Benfica ocupa naturalmente o primeiro lugar da classificação com 27 pontos conquistados, com 39 gols marcados e apenas 11 sofridos. Foi uma vitória tranquila no handball. O Benfica venceu a Artística da Vanca por 25-34 em jogo a contar para a 16ª jornada do Campeonato Nacional de Handball. As águias beneficiaram de uma exibição sólida e impuseram-se desde cedo, chegando na frente ao intervalo por 3 gols de vantagem, 12-15. No segundo tempo, o encontro ganhou outros números, com o Benfica a criar uma vantagem confortável para alcançar um desfecho extremamente positivo. Em termos individuais, nota para as exibições inspiradas de Steven Valência, Belon Moreira, Renier Taboada, que terminaram com 6 remates certeiros. Com este resultado, o Benfica ocupa o terceiro lugar com 41 pontos somados e está a 4 da liderança do Sporting. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião a este Moreirense Benfica. O que é que tu achaste desta partida? Concordas com algum destes nomes que eu abordei para a posição de extremo? Qual é que era o jogador que tu gostavas que o Benfica se reforçasse para esta posição no mercado de inverno? Caso não tenhas feito, deixa um gosto neste vídeo, subscreve o canal e coloca na caixa de comentários #Reforço Janeiro. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.